O sino que virou chama. Setembro de 2021. Vitória, Espírito Santo. O sol fraco de setembro mal conseguia furar a névoa que subia da Baía de Vitória, grudando no peito da gente como um peso. Eu, João Batista, mas todo mundo me chamava de Batistão desde que entrei na metalúrgica capixaba, estava de pé na calçada da Avenida Paulista, em frente à igreja de Nossa Senhora da Penha, suando mesmo com aquele friozinho de vento marinho. Na mão, um maço de cigarro do povo amassado e a certeza de que aquele seria mais um dia de merda. Ô, Batistão, tá paradão igual estátua de praça. Gritou o Zé Maria, meu colega de turno, passando de moto com a camisa do Galo, sim, torcedor do Atlético Mineiro no meio de capixaba, o cara era masoquista. Vai perder o ônibus, véio. Tô esperando o 512, seu arrombado. Respondi, cuspindo no chão. O 512 era meu calvário diário, lotado, fedendo a suor e diesel, e com um motorista que dirigia como se tivesse roubado o veículo. Mas era ele eu andar 3 quilômetros até a fábrica, e eu já tinha feito isso uma vez na vida. Nunca mais. O sino da penha badalou, ecoando pelo morro. Um som grosso, antigo, que parecia sair do fundo da terra. Era meio-dia em ponto, hora da missa. Eu não era de rezar, minha última Ave-Maria tinha sido no enterro da minha mãe, 5 anos antes, mas aquele sino me acalmava. Talvez porque, no fundo, eu ainda acreditasse em alguma coisa. Batistão, meu irmão, você tá com cara de quem comeu e não gostou. A voz era do padre Lúcio, um baixinho magro que parecia mais um vendedor de pastel do que um padre. Ele saía da igreja com um sorriso que dava até raiva. Padre, se o senhor soubesse o que eu comi ontem, murmurei, coçando a barba por fazer. Ah, então vem aqui dentro que a gente arruma um prato decente pra você. Ele puxou meu braço como se eu fosse criança. Hoje tem feijoada dos fuzileiros. Eles cozinharam de madrugada. Eu ia recusar, mas o cheiro de carne de porco e tempero verde me traiu. Entre a fome e o orgulho, a fome sempre vencia. Dentro da igreja, o salão paróquia estava cheio de mesas compridas, cobertas com toalhas xadrez. Era a feijoada da Marinha, uma tradição que juntava fuzileiros, pescadores e até uns universitários que vinham de ônibus da UFES. No palco, uma banda de sertanejo universitário ensaiava uma música do Jorge e Mateus, enquanto umas garotas dançavam com copos de caipirinha de cachaça, sim, dentro da igreja. Em Vitória, até Deus bebe. Batistão, senta aqui. Chamou a Dona Maria, uma negra forte que comandava a cozinha como se fosse um quartel. Esse prato aqui é seu. E ó, não vai reclamar que tá salgado, que eu já avisei, coloquei amor e uma pitada de malícia. Eu ri, mas era verdade, a comida da Dona Maria tinha gosto de coisa feita com carinho. Enquanto eu enfiava o garfo na feijoada, o padre Lúcio sentou do meu lado com um prato raso, ele comia pouco, como se a fé já o alimentasse. Você tá diferente, João. Ele falou baixo, quase sussurrando. Tá com um olho que parece que viu fantasma. Engoli em seco. O padre tinha razão. Eu não tinha dormido direito havia 3 noites, desde que o gerente da metalúrgica, o tal de seu alemão, que não era alemão, mas sim um gaúcho raivoso, me chamou no escritório e jogou na minha mesa um papel com os números da produção. Batistão, ou você aumenta a produção em 30% ou a gente corta a mão de obra. E adivinha quem tá na lista? Ele tinha sorrido, mostrando os dentes amarelos de fumante. Eu não era burro. Sabia que cortar mão de obra significava eu. Padre, tô ferrado. Confessei, empurrando o prato. Se eu não der um jeito, semana que vem tô na rua. Ele ficou quieto, brincando com o garfo. Depois, olhou pro sino grande, pendurado lá no alto do campanário. Aquele sino tem mais de 100 anos, João. Foi doado por pescadores em 1920. Dizem que ele tem poder. Poder de quê, padre? De chamar fiéis ou de encher o saco? BR. O sino que virou esperança. O padre riu baixo, aquele riso que só quem já viu muita miséria consegue dar. Poder de ouvir, João. De ouvir o que a gente não tem coragem de falar.
Eu olhei pro sino, todo enegrecido pelo tempo, com rachaduras que pareciam cicatrizes. O sol fraco de setembro entrava pela janela da sacristia, fazendo as partículas de poeira dançarem como se estivessem em um forró de rua na Avenida Paulista. Lá fora, o cheiro de maresia se misturava com o barulho dos ônibus lotados e o sertanejo universitário que vinha alto do boteco do seu Zé, na esquina com a rua 7 de setembro. Padre, tô sem tempo para filosofia. Preciso de um milagre, não de história de sino. Ele se inclinou, os olhos brilhando como se tivesse engolido uma lâmpada. Então derreta ele. Fiquei parado, o garfo no ar. O quê? Derreta o sino. Faça lingotes. Venda. Com esse dinheiro, você compra tempo. 30% a mais de produção, João, é suor. Mas suor você já tem de sobra. Minha cabeça latejava. Derreter um sino de igreja? Aquilo era sacrilégio, caramba! Mas o padre não era louco. Ele sabia que eu estava com as costas na parede. A metalúrgica Vitória não perdoava. Se eu não entregasse, ia pro olho da rua, e a Maristela, minha filha de 7 anos, ia ter que largar a escolinha de balé na Vila Rubim. E se a paróquia não deixar? Deixa. Ele abriu a gaveta e jogou uma chave na mesa. Pegue o sino hoje à noite. Ninguém vai ver. E reze para Nossa Senhora Aparecida, porque isso aqui é mais do que metal, João. É fé. A noite do roubo, ou da salvação? Às 2 da madrugada, a Avenida Paulista estava vazia, só com os postos de gasolina abertos e algum bêbado cantando Gustavo Lima no meio-fio. Eu entrei na igreja pelo fundo, a chave rangendo na fechadura como um grito abafado. O sino pesava mais do que eu imaginava. Suor escorria pelas minhas costas enquanto eu o arrastava até o carro, um Corsa 2008 que mais parecia uma lata de sardinha amassada. Meu Deus, se isso der errado, vou pro inferno sem passar pelo purgatório, pensei, ligando o motor. Mas não deu errado. Não naquela hora. O forno e a virgem. Na metalúrgica, o forno número 3 estava frio. Eu o acendi sozinho, com as mãos trêmulas, enquanto o sino descansava no chão como um gigante adormecido. Quando o metal começou a derreter, uma fumaça espessa subiu, cheirando a enxofre e algo doce, como incenso. De repente, o rádio do galpão, que estava mudo há semanas, ligou sozinho. Era uma voz feminina, suave, cantando uma canção de fé. Não era sertanejo, não era nada que eu conhecia. Minha pele arrepiou. Isso não é normal, falei alto, mas ninguém respondeu. Quando o metal ficou líquido, brilhando como lava, eu olhei para o alto e vi ela. Não era uma aparição clara, não era como nos filmes. Era só um vulto, uma sombra com um manto azul, refletida no metal derretido. Mas eu senti. Senti como se alguém tivesse colocado a mão no meu ombro e sussurrado, confia. O lingote que falava. No dia seguinte, levei os lingotes para vender no ferro velho do seu Bento, na rua João 23. O velho me ofereceu 3.000 reais. É pouco, João. Esse metal aqui é estranho. Parece, abenoado. Tô precisando, seu Bento. Ele coçou a barba branca, olhando para os lingotes como se fossem um mistério. Tá bom. Mas se der merda, não fui eu que vendi. Assim que saí, meu telefone tocou. Era o gerente da metalúrgica. Batistão, pode esquecer os 30%. A gente recebeu uma encomenda grande. Você fica. Mas, ele hesitou, como você conseguiu esse dinheiro para adiantar a produção? Eu não respondi. Só sorri. Maria, o sino e o recomeço. Uma semana depois, a Maristela me pediu para ir na igreja. Papai, a gente tem que devolver o sino. Não dá, filha. Já virou metal. Não virou não. Ela puxou minha mão até o campanário. Lá em cima, onde antes ficava o sino velho, havia um novo. Menor, mais brilhante, com uma inscrição, para João, que ouviu quando todos calaram. Meus joelhos fraquejaram. Quem fez isso?
O padre apareceu atrás de nós, sorrindo. Um doador anônimo. Maria, o sino e o recomeço. O sol fraco de setembro batia nas pedras da igreja de Nossa Senhora da Vitória, lá na Avenida Paulista, perto do mercado da praia. O cheiro de maresia misturado com o incenso dos velórios ainda colava na minha camisa suada de trabalho. Segurei a mão da Maristela, tentando entender. Anônimo, padre? Perguntei, a voz grossa de quem passava mais tempo gritando com a fornalha do que conversando. Em Vitória, não existe anônimo não. Todo mundo sabe de tudo. Até o Zé da padaria do centro sabe quando a Dona Maria do bairro de Fátima trocou o shampoo. O padre, um homem magro de óculos redondos, deu de ombros. Foi o que me disseram. O sino chegou ontem de manhã, com uma carta, para que o João Batistão saiba que até o bronze tem memória. Maristela apertou meu braço. Papai, é Nossa Senhora. Ela arrumou. Eu não era de rezar muito, mas naquela hora, com o sino novo brilhando como se tivesse saído da mão de Deus, senti um nó na garganta. O sino velho, aquele que eu tinha derretido para pagar a dívida da metalúrgica, era história. E agora, de repente, tinha outro no lugar. Igualzinho, só que melhor. Vamos embora, filha, falei, secando os olhos com a manga. Hoje tem sertanejo universitário na Praça do Papa. A sua mãe adora. Maristela franziu o senho. Mas e o sino, pai? A gente não vai agradecer? Agradecer como? Perguntei, já descendo a escada do campanário. Rezar? Eu não sei rezar direito. Trabalhar, isso eu sei. À noite que o sertanejo virou choro. A Praça do Papa estava cheia. As barracas de pastel fumegavam, o cheiro de cerveja misturado com o som de "Cê vem ou não vem", do Gustavo Mioto ecoava nos alto-falantes. A Maria, minha mulher, dançava com as amigas, o cabelo solto, o vestido rodando. Ela sempre dizia que sertanejo universitário era a única coisa que a fazia esquecer que a vida era dura. Eu, o Batistão, ficava no canto, tomando uma Skol gelada e observando. Não era meu estilo, mas a Maria merecia. Depois de tudo que a gente tinha passado, o desemprego, a dívida, o sino derretido, ela ainda sorria. Foi quando vi ele. Um homem alto, de camisa social branca, cabelo prateado, conversando com o dono da barraca de churrasco. Não era daqui. Vitória é pequena, todo mundo se conhece. Esse cara tinha cara de gringo de São Paulo, ou pior, de fiscal da Receita. Murmurei, baixinho. Ele se virou. Os olhos dele encontraram os meus. E sorriu. João Batistão, não é? Meu sangue gelou. Quem quer saber? O homem se aproximou, estendendo a mão. Meu nome é Antônio. Antônio Macedo. O sobrenome me acertou como um soco. Macedo. O dono da metalúrgica onde eu trabalhava. O homem que tinha me demitido 3 meses atrás, quando a empresa quebrou. O que você está fazendo aqui? Perguntei, a mão fechando sem querer. Vim buscar uma dívida, ele disse, calmamente. A Maria parou de dançar. Sentiu a tensão no ar. João? Tudo bem? Tudo, menti. O Antônio Macedo tirou um envelope do bolso. Você deve lembrar. Assinou um contrato quando pegou o adiantamento para derreter o sino. 30% de juros ao mês. Em 3 meses, a dívida dobrou. Meu estômago revirou. Eu paguei. Gritei, chamando a atenção dos outros. Derreteu o sino, vendeu o metal, dei o dinheiro para vocês. Derreteu o sino da igreja, João, ele falou, baixo. Roubo. E agora tem juros. A Maria segurou meu braço. João, o que é isso? Eu não conseguia respirar. Roubo. A palavra doía mais que a fornalha. Se não pagar até amanhã, o Antônio continuou, a polícia vai querer conversar. Ele virou as costas e sumiu na multidão. Um milagre que não era só de bronze. Chegamos em casa em silêncio. A Maristela chorava no banco de trás. A Maria sentou na mesa da cozinha,
as mãos tremendo. Meu Deus, João, ela sussurrou. O que a gente vai fazer? Eu não respondi. Peguei a chave da oficina, saí e fui andando até a metalúrgica. A rua estava vazia, só o barulho dos grilos e o cheiro de mar. Um milagre que não era só de bronze. A Avenida Paulista, em Vitória, naquela noite de setembro de 2021, parecia um fantasma do que era de dia. As luzes dos postes piscavam fracas, como se estivessem cansadas do sol fraco que mal aquecia a cidade. Eu andava rápido, os pés pesados, a camisa colada nas costas pelo suor que não era só do calor. Era medo. A metalúrgica ficava lá no fundo, perto do cais de Santa Maria. Um galpão velho, cheio de ferrugem e histórias que ninguém contava direito. Eu entrei, acendi a luz amarela que pendia do teto, e lá estava ele, o sino. Ou o que sobrara dele. Derretido. Não era só um pedaço de bronze torto não. Era minha vida derretendo junto. O sino da igreja de Nossa Senhora da Penha, o mesmo que tocava nas missas de domingo, nos casamentos, nos funerais. O mesmo que a Maria ouvia quando rezava pedindo por um milagre para a gente sair daquela vida apertada. E eu tinha destruído ele. Não foi de propósito. Não foi. Mas o Antônio não ia acreditar nisso. E a polícia menos ainda. Sentei no banco de madeira, passei a mão no rosto. O cheiro de metal queimado ainda colava na pele. Foi quando ouvi o barulho. Toque. 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 Leve, como se alguém batesse com a ponta dos dedos na porta de metal. Quem é? Gritei, a voz grossa. Ninguém respondeu. Só o vento batendo nas chapas soltas do telhado. Toque. 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 Dessa vez, mais forte. Como se fosse um sinal. Levantei, andei até a porta, empurrei ela com força. Não tinha ninguém. Só a rua escura, o cheiro de mar e, lá longe, o brilho fraco das luzes do porto. Mas então vi. No chão, bem na minha frente, uma moeda. Não, não era uma moeda. Era uma medalha. Pequena, de prata, com a imagem de Nossa Senhora Aparecida. E embaixo, gravado à mão, para João. Não desista. Me ajoelhei, peguei ela com os dedos trêmulos. Não tinha como ser coincidência. Não tinha como. O que é isso, meu Deus? Falei baixo, como se alguém pudesse me ouvir. E foi aí que lembrei. 3 anos atrás. Eu ainda trabalhava na construção, antes de virar operário na metalúrgica. Um dia, uma mulher veio até o canteiro, pedindo esmola. Tinha um menino no colo, magro, os olhos grandes. Eu não tinha nada para dar, só umas moedas soltas no bolso. Mas a Maria, quando soube, correu até a padaria, comprou pão, queijo, e ainda deu a medalha que ganhará na Romaria de Aparecida. Toma, minha filha, ela falou para a mulher. Isso aqui é para te proteger. A mulher chorou. O menino sorriu. E a Maria voltou para casa feliz, como sempre faz quando ajuda alguém. João, a gente tem que fazer o bem, ela disse naquela noite. Porque um dia, a gente precisa. E agora, ali, no chão sujo da metalúrgica, estava a medalha. Não era um milagre de virar água em vinho. Não era um sino que se reconstruía sozinho. Era um lembrete. Um sinal de que, talvez, a saída não fosse fugir. Talvez fosse enfrentar. Corri de volta para casa. A Maria estava na sala, de joelhos, rezando. A Maristela dormia no sofá, o rosto inchado de chorar. Maria, falei, ofegante. A gente vai devolver o sino. Ela levantou os olhos, assustada. Como, João? Não temos dinheiro. Não precisamos. A gente vai fazer outro. Ela não entendeu. Mas eu já estava pegando as ferramentas, o desenho que guardava há anos, o molde que nunca usei. João, você tá louco? Ela falou, mas nos olhos dela tinha uma faísca. A mesma que acendia quando a gente ouvia Paga Pau no rádio e dançava na cozinha,
Ou quando a gente ia pro arraial do sertanejo universitário e ela cantava junto com a Marília Mendonça como se ninguém tivesse ouvindo. Não tô não, respondi. A gente tem uma noite. E eu sei fazer. E fizemos. A Maria seguiu os desenhos, a Maristela acordou e ajudou a polir. Trabalhamos sem parar, as mãos doendo, os olhos ardendo. Mas quando o sol nasceu, lá estava ele, um sino novo. Não igual ao outro. Melhor. Porque esse tinha algo a mais. Levamos para a igreja de Nossa Senhora da Penha antes do padre acordar. Deixamos no adro, com um bilhete, perdão. Isso aqui é para compensar. João, Maria e Maristela. Quando chegamos em casa, exaustos, a Maria abraçou a Maristela e chorou. Não de tristeza. De alívio. E de medo. Porque a gente sabia que o padre ia descobrir. E o padre não era homem de aceitar desculpas com um sino novo, por mais bonito que fosse. O padre era homem de processo, de denúncia, de isso é crime contra o patrimônio da igreja, contra a fé, contra Deus. E a gente, 3 operários sem um tostão para advogado, ia ficar nas mãos da justiça. Ou pior, nas mãos dos fiéis, que não perdoam quem mexe com o sagrado. Mas o que mais me apertava o peito era Maria. Ela, que tinha perdido o emprego na fábrica de alumínio depois que o patrão descobriu que ela estava grávida, que dormia no sofá da Maristela porque o aluguel atrasou 3 meses, que cantava Todo Mundo Vai Sofrer no arraial do sertanejo universitário como se fosse profecia. Se a polícia aparecesse, quem ia cuidar do bebê que ela carregava? Quem ia segurar a mão dela quando as contrações viessem? Passamos o dia seguinte espremidos no barraco da Maristela, na Rua da Lama, ouvindo o rádio tocar Vem em Mim enquanto o sol fraco de setembro queimava o asfalto lá fora. Ninguém falava. Só a Maria, que de vez em quando passava a mão na barriga e sussurrava, vai dar certo, meu anjo. A gente tá junto. Até que bateram na porta. Não foi a polícia. Foi o Zé da padaria, suando em bicas com uma caixa de pão doce na mão. O padre mandou isso para vocês. E disse que amanhã, depois da missa das 6, quer ver os 3 no adro. Sem falta. Maristela cruzou os braços. Isso é armadilha. Ele vai chamar a PM na hora. Não é não, o Zé coçou a cabeça. Ele estava sorrindo. Falou que Nossa Senhora trabalha de jeitos que a gente não entende. Amanhã chegou. A gente subiu a Avenida Paulista de mãos dadas, como se fosse pra forca. A igreja branquejava no morro, o sino novo pendurado no campanário, reluzindo como se tivesse sido banhado em ouro. E quando o padre nos viu, não tinha raiva nos olhos. Tinha espanto. Vocês fizeram isso? Em uma noite? Fizemos, padre, respondi, engolindo seco. Ele olhou pro sino. Depois para Maria. Para a barriga dela. E por que Nossa Senhora da Penha? Maria segurou meu braço. Respirei fundo. Porque a gente estava afundando, padre. E ela segurou a gente. Silêncio. Depois, o padre sorriu. Um sorriso que doía, como se ele também tivesse carregado uma cruz pesada demais. Sabem por que eu não chamei a polícia? Porque ontem, quando fui ver o sino que vocês deixaram, ele apontou pro céu. Tinha uma luz em volta dele. Uma luz que não era do sol. E eu ouvi, a voz dele tremeu. Ouvi um som. Como se o sino já tivesse tocado. Antes de a gente pendurar. Maristela fez o sinal da cruz. Pai Nosso. Não é superstição, o padre cortou. É sinal. Nossa Senhora Aparecida não precisa de sinos para chamar a gente. Mas ela usa a gente para fazer milagres. E o milagre de vocês, ele olhou para Maria. É esse bebê que vai nascer. Porque ontem, quando vocês trabalharam até o sol raiar, a Maria poderia ter perdido ele. Poderia. Mas não perdeu. Maria soltou um soluço. Eu sentia o chão tremer. E agora? Perguntei. O padre pegou uma chave no bolso. Agora, João, você vai ser o sineiro oficial da Penha. Todo domingo,
Às 6, você toca o sino. Esse sino. E quando esse menino nascer, ele colocou a chave na mão da Maria. Vocês batizam ele aqui. Com a bênção da santa. Hoje, quando subo os degraus da igreja e puxo a corda, o som não é só metal batendo. É uma promessa. É a Maria rindo no arraial do sertanejo universitário, é a Maristela ensinando o menino a rezar, é o padre dizendo que Deus escreve certo por linhas tortas, mas às vezes ele precisa de um operário para endireitar a letra. E eu, que derreti um sino por desespero, hoje sei, as coisas que a gente quebra podem virar outras melhores. Mas só se a gente tiver coragem de pegar os cacos e fazer soar. Percebi que a verdadeira força está em nunca desistir, mesmo nos momentos mais escuros.